Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Todos aqueles que nos ouvem, em especial a nossa igreja querida IBEC, Igreja Batista Edificação em Cristo, que nós temos ali a honra, o prazer de pastorear. Eu e meu esposo, eu sou a pastora Ana Cristina e nós pastoreamos ali em Salvador, na boca do rio. Um abraço a essa igreja abençoada, em nome de Jesus, que hoje nós podemos estar juntos para ouvirmos e sermos ministrados pela santa palavra de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus, entramos na tua presença agora, querendo pedir que o teu povo receba essa palavra, que nenhum impedimento ocorra. Senhor, que essa palavra venha livre, poderosa dos altos céus, atingindo os corações, fazendo a tua obra, Senhor, transformando, fazendo tudo aquilo, Senhor, que te apraz, tudo que está no teu coração. E nós já te agradecemos, Pai. Nos usa como canal. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Graças te damos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos falar do livro, lá no livro de Lucas, um tema que é a peneira de Satanás. Isso mesmo, a peneira de Satanás. Lucas 22, versículo 31 a 34. São poucos os versículos que nós vamos trabalhar nessa noite. Então, você que ainda não teve a oportunidade, abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31 até o versículo 34. E a palavra de Deus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Irmãos, deixa eu introduzir de uma forma muito clara, lembrando que existe o reino de Deus, né, formado pelos seus anjos, com hierarquia celestial, seus anjos, seus querubins, serafins. Existem o reino das trevas, também com hierarquia das trevas, formado por Satanás e seus demônios, né? Aí tem os principados, eles vão sendo delegadas autoridades entre os demônios, os espíritos territoriais. Então, na verdade, existe a composição ali de 2 reinos. E esses reinos, eles lutam pela mesma coisa, né? Deus, ele luta pela salvação da humanidade, do homem. Ele criou um plano de salvação para isso, que foi a vinda de Jesus para morrer por nós e possibilitar que nós, ao aceitarmos, sejamos justificados dos nossos pecados pela graça de Deus, através do arrependimento genuíno. E aí Jesus salva a humanidade, e esse é o propósito de Deus, salvar. E o propósito de Satanás é justamente trabalhar contra todos aqueles que Jesus salvou e quer salvar. Se aquele ainda não foi salvo, não está no reino, não conhece a palavra, Satanás, com certeza, ele vai querer fazer armadilhas para não permitir que aquela pessoa conheça a palavra do Senhor. E se a pessoa já conhece e está no reino, ele, por sua vez, continua trabalhando no intuito de removê-la desse reino, do reino de Deus, né, do reino da graça. Então, em meio a essa batalha, eu trouxe aqui para ilustrar a história de Jó, né? Antes de nós falarmos desse texto, que vai tratar justamente desse interesse de Satanás de remover os filhos de Deus do reino de Deus, a fim de que eles percam a salvação, né? Decaiam da graça. E foi justamente isso que ele tentou. Há um diálogo, acho interessante, porque é um diálogo entre Jó e Satanás, né? Desculpe-me, entre Deus e Satanás. Há um diálogo, Deus está ali no trono, os anjos vão chegando, Satanás tem a permissão de ir, porque um dia ele também foi anjo, e ele aparece ali, Deus pergunta a ele: Satanás, de onde você vem? E Satanás lhes responde: venho de rondar a terra, né? Está ali pela terra. E aí Deus, muito feliz com o seu filho Jó, fala: tu já vistes o meu filho Jó? E ele fala assim: olha, Jó é íntegro, Jó é reto, Jó é temente a Deus. Aí, em contrapartida, Satanás tem uma resposta e fala assim: olha,
tu dá tudo a ele. Tu coloca ele numa redoma, você protege a família dele, já tem tudo que ele quer. Eu quero ver se tirasse tudo dele, se ele ainda continuaria a te adorar. Ele iria amaldiçoar a sua face. E Deus topa esse desafio e permite. Mas ele não permite apenas para que mostrar a Satanás o quanto ele tem quem o adore, o quanto alguns filhos deles podem ser fiéis. Não. Ele permite porque ele tinha uma obra a fazer na vida de Jó. Tanto que lá no último capítulo do livro de Jó, Jó constata isso com o resultado que ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Né? É muito interessante. E Jó fala também que ele passou a se conhecer, né? Ele passou a se conhecer. Isso para que houvesse da parte de Jó um crescimento, né? Talvez essa ilustração do livro de Jó sirva para a gente compreender melhor a questão aqui de Pedro. Quando Pedro, vamos voltar aqui a Pedro, Simão Pedro aqui com o Senhor, e essa palavra foi dirigida inicialmente a todos os discípulos. Ele fala assim, ó, ele fala para Pedro, mas vai acontecer com todos. Ele fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los. Pediu vocês. Aí ele fala assim, responde Jesus: peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você. Então ele está falando, presta atenção, ele está falando para Pedro, mas todos seriam peneirados como trigo. E de forma particular, o Senhor fala que antes de tudo acontecer, que ele iria orar por Simão Pedro. Então, é bem específico isso. Então, há um propósito nesse texto entre Deus e Pedro. Veja só, a palavra de Deus diz assim, olha, pediu vocês para peneirá-los. Antes, se chamava joeira, era assim, joeira, ela era feita de uma peneira feita de vime muito grande, e essa peneira, ela servia, essa joeira, para justamente separar o joio do trigo, as sementes, as outras sementes do trigo. Então as pessoas balançavam as redes, alguns até jogavam para cima, e nesse movimento a palha, que é o trigo, voava, né? E nesse movimento, aquelas sementezinhas também que não eram trigo, elas saíam. Então, o trigo ficava só trigo, né? Puro, apenas o trigo ali na peneira. Então, era um processo, essa joeira era esse processo que se utilizava naqueles tempos lá para peneirar o trigo. Então, aqui há, na verdade, o Senhor está falando aqui, né? Está explicando dessa forma para que nós possamos entender. Aqui é um sentido figurado, né? Não é literal, é figurado. É a peneira aqui é figurada, dizendo justamente que eles seriam peneirados como trigo, né? E Satanás pediu isso, né? E que eles seriam peneirados, e realmente sofreram muito, todos eles, martírios terríveis, degolados, apunhalados, de todas as formas. O próprio Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como o Senhor Jesus. Então, eles sofreram muitas perseguições, muito açoite. E eu incluí Paulo aqui, mas Paulo mesmo se declara um apóstolo abortivo, porque ele não conviveu com Jesus, e nessa época, nesse texto, Jesus estava falando com os discípulos, né? A palavra ainda não era para Paulo, eram assim os 12 discípulos. Esses 12 discípulos iam ser peneirados e Deus iria orar por Pedro, né? E o interessante porque essa peneira, fazendo essas, como no sentido figurado, né, fazendo essa analogia, lembra muito também o processo do refinado fogo, né? Quando o fogo ele é levado a altas temperaturas, as escórias da prata e as impurezas do fogo, elas saem, e tanto a prata como o ouro ficam refinados, né? Através desse processo, desse trabalho, que também é uma analogia ao processo de Deus, quando Ele permite determinadas coisas em nossas vidas, para que nós possamos, em primeiro lugar,
percebermos quem nós somos, como está o nosso estado, as nossas condições. Nas situações difíceis, as coisas se revelam. Nas situações difíceis, nós mostramos o que somos. E nós temos até, por um exemplo, essa questão até mesmo de estarmos aqui em distanciamento social. Nós estamos vendo a nossa resistência, nós estamos vendo a nossa capacidade de servir a Deus, a nossa capacidade de nos manter alegre com o Evangelho, de nos mantermos firmes em Cristo, né? A nossa capacidade de continuarmos a andar em espírito, tudo isso a partir do momento em que nós somos provados, peneirados, vamos dizer, nesse sentido, para que os irmãos entendam. Então, nessas circunstâncias, Deus nos faz com que nós mesmos nos conheçamos, porque o próprio Pedro não se conhecia. E eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Foi necessário esses acontecimentos para que o próprio Pedro viesse a se conhecer. Então, irmãos, quando a Bíblia diz assim, ó, que eu orei por você, eu quero te falar o seguinte, Jesus é o intercessor por excelência. Quando nós vamos ali, acho que em João 17, e lá em João 17, Jesus Cristo como intercessor, tem 3 momentos de João 17 que me chamam a atenção. Jesus ora por ele mesmo, ele fala para Deus lá no versículo 5, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele ora por ele mesmo, né? Ele pede isso para retornar à glória de Deus. Depois ele ora pelos discípulos, lá no versículo 9, ainda no capítulo 17 do Evangelho de João. E ele diz assim, eu rogo por eles. Eles quem? Os discípulos, prestem atenção. Não estou rogando pelo mundo, mas aqueles que me destes, pois eles são teus, né? No versículo 11, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai, protege-os em teu nome. Olha que coisa, né? Orando pelos discípulos. E lá no versículo 20, ele ora por todos nós, os crentes de uma forma geral. Ele fala assim no versículo 20, minha oração não é apenas por eles, ou seja, pelos discípulos que ele acabou de orar nos versos anteriores. Eu rogo também por aqueles que creram em mim, por meio das mensagens dele. Então, vieram as mensagens, a igreja, né, de Atos de Apóstolos, vieram a palavra escrita, nós vamos ouvir essa mensagem e esses somos esses que Jesus está se referindo aqui, que ele ora. Então, Jesus já é intercessor. Imagine só, antes mesmo de Pedro passar por tudo que ele tinha passado com essa peneira, né? Jesus já tinha dito a ele, olha, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Então, quando você vai passar qualquer dificuldade, e eu sei que elas se apresentam de várias formas, e eu não tenho como definir todas, mas eu sei que cada um de vocês que estão ouvindo esta palavra, vocês sabem as suas dificuldades no momento, as suas angústias, os seus problemas, né? Você sabe. Mas às vezes a situação chega até um grau mesmo de uma peneirada, né? Da peneira de Satanás passar. Mas eu quero que você saiba que Jesus já sabia que esse momento chegava, que ele já havia intercedido por você, ele já sabe do que você vai passar. Então, assim, isso demonstra a soberania da Trindade, né? Porque nós passamos isso com o Espírito Santo. Jesus, como nosso intercessor ali, né? Trabalhando diante do Pai por nossas vidas. E o próprio Deus com a soberania plena, com a vida, as nossas vidas em suas mãos. Então, fique tranquilo que tudo que você estiver passando, ou tudo que você vier a passar, saiba que nada disso é novidade para Deus. E se Deus permite que Satanás assim o faça, ele tem um propósito maior do que você pode imaginar. Preste atenção. E é sobre até esse propósito que eu quero lhe falar um pouco aqui na palavra. Mas antes, eu quero ampliar um pouco esse conceito da peneira, né? Porque vamos lá em Amós, no livro de Amós, né? Amós 9, versículo 9. Isso mesmo, Amós 9, versículo 9. Preste atenção. Então a Bíblia diz assim: pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como trigo. Como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai na terra. Aqui é uma outra situação, mas que nós temos aqui também a simbologia que ele faz, né? Ele com o tratamento que Deus dá
tratando-se do peneirar, né, de usar a joeira, como se dizia naqueles tempos. Preste bem atenção. Aqui ele está falando que essa peneira vai dividir quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é joio, quem é trigo, não é? Ele vai sacudir a nação de Israel. Ele vai sacudir a nação de Israel, e aí ele vai perceber quem é quem. Isso também é muito interessante. Pois darei ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Então, aqueles escolhidos, eles estarão preservados quando essa peneira passar. Mas aqui nesse sentido de julgamento de nações, da nação de Israel, né? Da nação de Israel. Veja só, nós estamos tratando aqui já, porque no Antigo Testamento se falava muito o julgamento, as profecias, o tratamento era muito ligado às nações, né? E no Novo Testamento há mais um relacionamento pessoal, e que Deus estava falando diretamente a Pedro. Pedro, Satanás me pediu para te peneirar. Eu permiti, mas já orei ao Pai sobre você, para que a tua fé não desfaleça. Ele sabia que ia ser grande aprovação de Pedro. Ele sabia que essas situações são situações dolorosas, sim. São situações entristecedoras, sim. São situações muitas vezes problemáticas, dilemas difíceis de resolver, né? E aí, muitas vezes entram em período que a pessoa não dorme, sem saber o que fazer de sua vida. Pode vir o estresse, a desesperança, né? Tristezas tão profundas que chega como o próprio Jó, que foi peneirado, né? Como o próprio Jó, ele também teve uma depressão maior, uma depressão de nível grave, ele não queria mais viver, ele pediu que para morrer, amaldiçoou o dia em que nasceu, porque grande era a angústia dele. Então, esses momentos de tristeza, a gente sabe que existe, porque nós somos humanos e estamos todos nós vulneráveis a qualquer coisa. E Deus quis mostrar isso a Pedro. Olha, você está vulnerável a um sentimento de tristeza, você está vulnerável a um sentimento de dor, né? Mas eu quero te dizer que eu estou orando ao meu Pai como intercessor e sua fé não vai desfalecer, Pedro. Então, essa circunstância é muito assim. Nós temos mesmo marcas até de sofrimentos na nossa alma, do passado, em que Deus nos amparou, e ao invés de nós ficarmos ligados na marca da dor, nós ficamos ligados na marca que Jesus operou, né, através do livramento, da salvação, do amor, da restauração, da cura, né, que Ele fez em nossas vidas a partir de todo aquele sofrimento, e Ele não nos abandonou, e nós olhamos para trás e verificamos que somos mais fortes do que imaginávamos, porque Ele mesmo diz, diga ao fraco, sou forte, e Ele é aquele que nos fortalece justamente na nossa fraqueza. Então, nós começamos a passar por tudo isso e temos dimensão do quanto nós temos esse suporte em Cristo para muitas demandas. Nós não somos pessoas que iremos, de qualquer forma, abandonar Cristo por qualquer situação, não iremos voltar atrás no nosso chamado por qualquer situação, por mais até que essa situação seja dolorosa, profundamente dolorosa, nós sabemos do Deus a quem temos crido. Isso é muito importante. E Deus fala mais aqui, interessante que ele fala assim, ó, Pedro fala assim, aí sim, Jesus continua, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Bom, primeiro é preciso deixar claro que esse converter aqui não se está falando daquele momento da salvação, onde a pessoa decide por Cristo, não. Essa salvação aqui, inclusive até quando você vai no original grego, a palavra é quando você voltar, né? Na verdade, Deus estava falando depois que você tiver restaurado, depois que você passar por tudo isso, depois que você for peneirado e for tirado tudo que é mal, porque o processo de peneira eu tiro tudo que é mal e permito que fique tudo que é bom. Eu tiro em mim tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é santo, e permito que fique em mim aquilo que Deus quer que fique em mim, de acordo com seus padrões de santidade. Nessa peneirada em que Pedro passou, ele vai chegar um momento em que ele vai superar, no momento em que ele vai estar restaurado, fortalecido, com entendimento
daquilo que ele passou. E o que acontece então? Aí que Jesus se refere a isso. Quando você se converter, quando você voltar de tudo isso que você vai passar, vá ali e fortaleça os seus irmãos. Aqui era converter, na verdade, era mudar Paulo para um outro foco de vida. Paulo não, Pedro, para um novo foco. A partir dali, Pedro iria viver um ministério. A partir dali, Pedro ia viver o propósito de Deus. Ele precisou passar por essa peneira para que ele pudesse se posicionar de forma que ele pudesse ser depois um baluarte, né? Uma coluna para aqueles irmãos, a ponto de fortalecê-los na fé. E você vê que grande diferença há desse Pedro, antes de ser peneirado, esse Pedro absolutamente instável, um Pedro precipitado nas palavras, para um Pedro amadurecido, um Pedro que quando ele prega, as multidões se convertem, as perseguições não o fazem voltar atrás, a sua perseverança já está cristalizada, né, na convicção do chamado em Cristo, de quem Cristo era para ele e qual era o propósito dele aqui na terra. Tudo isso ele viveu e ele diz assim, olha, quando você passar por tudo isso, depois que tudo isso acabar, vai lá e vai fortalecer, vai estabelecer os seus irmãos. E Pedro passa a ser essa figura fundamental na igreja primitiva, né? Na constituição da igreja primitiva, ali no século I, veja só. Mas foi necessário esse processo, né? É isso a resposta do porquê, né? A gente começa a perguntar, mas por que o Senhor disse, permitiria Satanás peneirar Pedro? Por que o Senhor permite determinadas situações? Porque o Senhor, em tudo, ele tem um propósito, né? Deus não é um Deus de acaso, ele não é um Deus irresponsável, mas ele é um Deus que responde por sua vida a partir do momento que você tem uma aliança com ele. Isso é muito claro nas Escrituras. E aí, então, tudo faz parte de um grande propósito de Deus. Inclusive essa peneira que talvez você esteja passando aí, me ouvindo, sentado, muitas vezes até concordando e falando, é verdade, minha irmã, eu estou mesmo passando por essa situação onde eu estou me enxergando, até porque Pedro se enxerga e ele fala, eu estou pronto. Olha como ele se enxergava, completamente diferente de como na verdade ele se encontrava. Esses são enganos, às vezes nós pensamos que estamos prontos. E o Senhor continua fazendo aquela obra em nós, para que nós possamos ser purificados, né? Quando o ouro é colocado em alta temperatura e ele sai de lá, você pensa que o processo acabou? Não, ele vai ser empilhado. Ainda tem mais processos, é isso que significa. Então, esse peneirar, eu quero que você entenda como um processo que é necessário, um processo que tira aquilo que precisa ser removido na sua existência nesses dias, nesses tempos, para que você possa depois voltar com um posicionamento correto diante daquilo que o Senhor quer que você exerça nessa terra. É muito profundo esse trabalhar, né? Isso me lembra um pouco também esse trabalhar de Deus, me lembra um pouco de Jacó, que saiu em bromeiro, daquele jeito que todo mundo sabe, aquele rapaz que mente, que engana o pai, e engana o irmão, e depois ele passa por um processo, ele é enganado pelo tio, ele sofre muito, passa 20 anos ali na casa de Labão, seu tio, e por fim, quando ele está retornando para sua terra, para poder se encontrar com seu irmão, pedir perdão, se reconciliar, ele tem um encontro com Deus, um Peniel, e ali naquele Peniel, ele tem uma transformação, ele é fragilizado, e ele tem esse encontro e ele passa a ser Israel, porque também houve da parte dele uma perseverança muito grande, não é isso? Nós vemos isso na vida dos discípulos e nós mesmos, dos crentes, eu fico olhando, nós estamos ali resistindo, vamos resistir
ao que vier, vamos resistir sim às provações, às perseguições, ainda que ela venha a ser oficial do governo, como foi ali na igreja primitiva, resistiremos sim, resistiremos tudo, mas veja bem, nós precisamos dizer, estou pronto para resistir isso e não estarmos enganados como Pedro, eu estou pronto a seguir contigo, até mesmo a morrer, e se preciso for ser preso, mas eu estou pronto. E muitos de nós pensamos que nós estamos prontos, mas será que nós estamos prontos mesmo? Será que este processo já foi feito nas nossas vidas? Será que o Senhor já trabalhou o quanto que Ele queria trabalhar? Quantas vezes nós pensamos algo a respeito de nós mesmos e nessas circunstâncias o Senhor permite que nós nos conheçamos, permite que nós entendamos, que nós nos enxergamos em nossa fragilidade, nossa dependência, né? Nos enxergamos dessa forma, não como aquele ser religioso acima de tudo e de todos, que se acha melhor, que se acha mais capaz, que se acha mais santo, que está preparado para tudo. É justamente aí que vem a queda. É justamente nesse sentido de nós nos enxergarmos mesmo como pessoas precisadas de Deus, né? Precisadas de Deus. E quando vier os tratamentos de Deus, quando vier a peneira, né, de Satanás, permitida por Deus, que nós estejamos firmes e fortalecidos na fé. Ele diz, eu rogo que tu estejas fortalecido na fé, Pedro. Né? Que nós estejamos fortalecidos na fé, na palavra, nas promessas que é onde se cumprir nas nossas vidas, que Deus tem para nós algo extremamente especial, vindo do trono para as nossas vidas, e diabo nenhum pode roubar, ainda que existam esses processos, ainda que existam algumas pausas nesse processo, ainda que existam algumas dificuldades, o processo dá continuidade a um Pedro fortalecido, capaz de fortalecer. Agora ele já não é mais aquele indivíduo que pensa que ele está pronto, mas realmente ele está pronto, não é? Essa é a sugestão aqui. Você achar que você está pronto quando Deus é que sabe o momento em que você e eu, né, estejamos verdadeiramente prontos para assumirmos um novo tempo nas nossas vidas, a partir então dos anseios que Deus tem para as nossas vidas. Mas aí ele continua, não é? Respondeu Jesus, e eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você negará que me conhece. Interessante, né? Em Mateus, existe uma conversa em Mateus com os discípulos e todos os negam. O Jesus começa já o diálogo assim, vocês vão me negar. Aí Pedro diz, eu não, eu vou morrer por ti, eu não vou te negar. E aí, o que acontece? Os próprios discípulos também dizem, não, eu também não vou abandonar, não vou abandonar. Todos eles estavam enganados. Todos eles na hora da aflição, do medo, quando Pedro se viu ali e que Jesus estava sendo levado para ser julgado e posteriormente crucificado, e que ele viu que ele era reconhecido como discípulo do Senhor, que andava com Jesus Cristo, e ele viu ali a possibilidade dele também vir a sofrer, dele vir a ser preso, e ele sentiu pavor, ele sentiu um medo tão grande que foi além de todas as coisas, aquele medo tomou ele imediatamente. Uma pessoa tão simples ali, né, que estava ali, aquela criada que não tinha sequer nenhum poder para nada, mas ainda assim para ela ele negou, ele falou, não, imagina, não tenho nada com esse Cristo aí não, eu não conheço ele não, tô fora disso aí. E aí Galo canta e ele lembra que Jesus falou, sim, não só, todos os evangelhos falam dessa situação, que ele iria negar, né? A negação tripla de Pedro. Então, todos esses processos de Pedro contribuíram para o que ele hoje é para cada um de nós mesmo, quando nós estamos estudando aqui as epístolas petrinas, né? Quando nós estamos voltados para entender sobre Pedro, a gente em Atos vê as obras e como ele foi usado, aí a gente vai entender essa transformação e compreender essa transformação. Olha, meus irmãos, eu quero lhes falar também mais alguma coisa, sabe? Algumas vezes também o Senhor permite situações que nós não entendemos, até para que nós possamos ter revelações mais profundas do amor dele.
quando nós sofremos e quando nós passamos por tantas provas, nós temos um relacionamento mais íntimo com Deus nesses momentos. Ele nos leva a, a vê-lo agir em nosso favor, ele nos leva a nos sentirmos confiados nele, amparados, descansados nele. E tudo isso que você vai vivendo vai formando sua história. Cada coisa que você vive nesse sentido vai formando a sua história. E ao longo do tempo, quando você olha para trás, para as marcas, né, para os memoriais que você construiu de glorificação a Deus por tudo que ele já fez por você, situações das mais diversas, né, situações muitas vezes tão difíceis, e você vê a mão de Deus, e você vê claramente que não é humano o livramento, que não é humano as bênçãos, que houve ali um Deus trabalhando em oculto por sua vida, transformando a sua dor em júbilo e te trazendo essa vitória esperada. E você começa a colecionar essas vitórias, às vezes há vitórias contra você, contra o pecado, a vitória contra aquilo que o Senhor permite que venha à tona nos momentos de crise, né? Nos momentos difíceis, vem à tona tudo aquilo que está guardado dentro de você. E aí Deus vai te mostrar, olha, tá vendo? Que não havia necessidade de você ter feito o que você fez, não havia necessidade de você ter explodido, não havia necessidade de você começar a se conhecer, eu não estou pronta. Olha só como você agiu, você não agiu com bondade, eu não estou pronta. Olha, faltou tanto da sua parte aqui de compreensão, realmente eu não estou pronta. Olha quanto orgulho havia em você, realmente eu não estou pronto, eu não estou pronta. É isso que Deus quer que nós, né? Para mudar, nós primeiro precisamos reconhecer quem nós somos. Para a mudança, nós precisamos saber aonde nós estamos, para que nós possamos, então, dar um passo de fé, porque acreditamos que nós fazemos tudo em Cristo e por Cristo, mas com a nossa determinação, com a nossa coragem, porque, vou te falar, é preciso coragem, sim. A vida hoje exige coragem. Exige coragem, existe determinação e coragem. A coragem é uma palavra que é muito amiga da fé. Ela é muito amiga da fé. Não existe fé com medo. O fé te faz superar o medo e transforma você numa pessoa corajosa. E eu quero te dizer isso. Deus vai te dar coragem para enfrentar tudo aquilo que você está com medo de enfrentar. Deus vai te dar coragem para que você possa ser tudo aquilo que Ele quer e Ele espera que você seja. Esses tempos que Deus esteja trabalhando na sua vida, trabalhando no mais íntimo do seu ser, trazendo à tona tudo que precisa ser removido e também enfatizando tudo que precisa ser conservado, tudo que precisa ser trabalhado para o Senhor nesses tempos. Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos estar aqui orando dessa forma nessa noite, pedindo a Deus justamente esse trabalhar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Deus, nós estivemos aqui expostos ao poder da Tua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor quis falar com peneirar, com dificuldade, com conflitos internos. São tantas coisas que podem ser representadas, meu Deus, por esse peneirar. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, que Tu vá ao encontro de todos os Teus filhos que de alguma forma estão sentindo a pressão do sofrimento, dos problemas, que nesse momento tenha certeza de que em tudo o Senhor está presente, que a sua soberania é plena e que em breve, Senhor, isso vai se transformar em uma recordação, numa memória para fortalecer a fé, constituindo uma história vitoriosa, Senhor, a cada passo. Começa, pois, nesse isolamento social, nesse distanciamento social, este trabalhar de vitória em nossas vidas, Pai, e principalmente naqueles que estão fragilizados com esses acontecimentos, que se encontram angustiados por demasia, com as suas dores, com as suas dificuldades, de acordo com as suas subjetividades. Vá ao encontro, Senhor, das necessidades de cada um, Senhor. Esteja respondendo com a Tua presença, com o Teu apoio, com o Teu amor. Eu já te agradeço, meu Deus. Tu és maravilhoso. E aquele que sofre, aquele que chora, Deus manda um recado para você. Tudo tem limite. E para tudo tem o basta de Deus.
O basta de Deus está chegando na sua vida. O basta de Deus está chegando na sua história. Satanás não pode conter o basta de Deus. E eu profetizo esse basta na sua história de vida, na sua dor, no seu maior problema, na sua maior dificuldade. O Senhor hoje te alcança e dizendo: filho, eu estou entregando esta palavra de vitória para a sua vida. Basta de sofrer. Eu hoje arranco a peneira de Satanás das mãos dele e digo: acabou esse processo. Acabou esse processo. Vai, se levanta e fortalece os teus, porque será tempo de muita glória na sua vida. Assim diz o meu Deus, de todo o nosso coração. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. O Senhor te livre de todo mal e que esteja firme. Que nesses tempos você busque mais, você ouça mais a palavra. Que você busque mais de Deus. Que você ore mais ao Senhor. Que você esteja mais disponível ao Senhor também. Amém? Eu amo a todos. Um abraço, em nome de Jesus.